Fala moçada, tudo bem com vocês? Professor Glemes tem aqui na estrada com os profs e hoje a nossa aula vai ser, top! Hoje nós vamos falar sobre magnetismo e sobre os ímãs, então roda a vinheta! Então moçada, no magnetismo nós vamos falar sobre os ímãs. Bom, um ímã é aquilo que tem propriedades magnéticas. O que é uma propriedade magnética? É uma propriedade de atração dentre os metais, ok? Aí você fala assim, professor, mas pera lá, um ímã, por que um ímã é ímã? O que ele tem de diferente? Bom, primeiro, o ímã ele pode ser um ímã natural, que vem lá do mineral chamado magnetita, ou eu posso fabricar um ímã através de um metal. E como que eu faço isso, professor? Bom, primeiro, eu vou pegar um metal comum. E quando eu pego um metal comum, neste metal comum, nós temos o que chamamos de ímãs elementares. Seria mais ou menos assim que eu vou explicar para vocês. Cada átomo que constitui esse metal, cada átomo, ele tem propriedades magnéticas. É como se cada átomo representasse um pequeno ímãzinho lá dentro do metal. Você fala assim, professor, mas esse metal, se cada átomo do metal é um ímã, por que esse metal comum não é um ímã? Porque esses átomos, eles formam pequenos ímãs que nós chamamos de ímãs elementares. E estes ímãs elementares estão todos desordenados. É como mais ou menos assim que eu vou explicar para vocês. Os átomos, na verdade, eles formam o que chamamos de momento de polo magnético. Então, cada átomo tem uma propriedade magnética. Só que eu sou um átomo desse metal. Eu produzo uma propriedade magnética que nós chamamos de campo magnético para lá. O outro átomo que está do meu lado, ele produz um campo magnético, uma propriedade magnética para cá. O outro átomo produz uma propriedade magnética para cá. Elas não se ajudam, estão todos desorientados, desordenados. Por isso que esse metal, sendo um metal comum, ele não é um ímã, ele é simplesmente um pedaço de ferro, por exemplo. Agora, se por algum artifício, como por exemplo eu pego lá o mineral magnetita, que é um ímã de verdade, e eu encosto este ímã de verdade aqui do lado deste metal, a partir do momento que eu encostei o meu ímã neste pedaço de ferro, sabe o que este ímã faz? Ele força estes ímãs elementares aqui, ele força esses ímãs elementares a ficarem todos ordenados, ou pelo menos próximo a isso. Então, moçada, esses ímãs elementares que estavam desordenados no meu metal, ele vai passar a ficar próximo a uma ordenação bem bonitinha. Então, quer dizer que eu estou ordenando esses ímãs elementares. E agora, este pedaço de ferro, que era apenas um metal comum, sem propriedades magnéticas, passa a ter também propriedades magnéticas. Ok? Mas isso só enquanto o ímã está encostado. Porque a partir do momento que eu tirar o ímã daqui de perto, isso aqui volta a desordenar e esse pedaço de ferro volta a ser um pedaço de ferro comum. Ok? Acho que todo mundo já viu isso, né? Você pega um ímã e encosta um clips no ímã. O clips fica grudado no ímã. Aí você pega um outro clips e encosta no primeiro clips. Ele fica grudado, porque esse primeiro clips também passou a ter propriedades magnéticas, por causa dos seus ímãs elementares. Você vai anotar aí os ímãs elementares. Ou seja, esses pequeninos ímãs que tem lá na estrutura do material, que eles têm que estar ordenados, ok? Aí você fala assim, professor, mas espera lá, então eu já sei transformar um pedaço de metal comum em um ímã. Isso, você já sabe. Mas e tem como eu pegar um ímã, que já é ímã, e fazer com que ele deixe de ser um ímã? Ou seja, tem como eu desmagnetizar um ímã? Tem como eu desmagnetizar um ímã? Fazer com que esse ímã perca as suas propriedades magnéticas? Tem. Duas situações para eu desmagnetizar um ímã. Qual? Primeiro, choques
chamados de, não choques, choque elétrico, choques chamados de choques mecânicos. Ou seja, eu pego um ímã e começo a bater neste ímã. Se eu começar a bater no ímã, ou seja, começar a bater nele, pegar um martelo, começar a jogar ele no chão, eu vou fazer com que ele comece a perder as suas propriedades magnéticas. Eu faço com que do ímã, os ímãs elementares de um ímã, já são todos ordenadinhos. Se eu começar a bater, aos poucos eu vou desorientando esses ímãs elementares e ele vai se desmagnetizando, ele vai perdendo as suas propriedades magnéticas. E outra situação para eu desmagnetizar, para eu fazer um ímã a perder as suas propriedades magnéticas, é eu aquecer. Ou seja, se você começar a esquentar esse ímã, a esquentar o ímã, até chegar a uma temperatura específica bem alta, e essa temperatura específica é conhecida como ponto Curie, tá? Quando falar para você em ponto Curie, refere-se a uma temperatura elevada cujo ímã começa a perder as suas propriedades magnéticas. Estamos entendidos quanto a isso? Então essas são as primeiras características que eu falo para vocês a respeito de um ímã. Agora, o que acontece? Assim como cargas elétricas, nós temos o que nós chamamos de algumas características. Nós estudamos em circuitos elétricos, cargas elétricas, capacitores também. Se você não lembra, você pode voltar na playlist de física aqui e ver todas essas aulas. Nós sempre temos algumas características específicas. E nós vamos analisar essas características agora do ponto de vista do magnetismo para os ímãs. Então, a princípio, eu vou pegar um ímã aqui e vou colocar um pedacinho de ímã em barra. E este ímã, moçada, ele vai ter o que chamamos de polos, que é o polo norte e o polo sul de um ímã. Ímã não tem carga. Ímã, ele tem polo, tá? Ah, professor, é carga elétrica? Não, não é carga elétrica e a princípio uma coisa não tem nada a ver com outra. Ímã tem polos, que chamamos de polos magnéticos, o polo norte e o polo sul, tá? A primeira situação que você vai anotar aí é o que chamamos de inseparabilidade dos polos magnéticos. Então, quando você pega este ímã, você vai anotar a respeito da inseparabilidade dos polos. Professor, o que isso quer dizer? Exatamente o que a palavra está dizendo. Eu não consigo separar os polos de um ímã. Se eu pegar este ímã e cortar este ímã ao meio, eu vou formar dois novos ímãs, como se num passe de mágica. A hora que eu separo isso aqui, essa metade para cá, vai formar um polo sul e um polo norte. Separo para lá, vai formar um polo sul e um polo norte. Os ímãs, os polos de um ímã nunca se separam. E se você cortar de novo, vai ter dois novos ímãs. Se você cortar de novo, vai ter dois novos ímãs. E se você cortar de... E assim sucessivamente. Por isso que chama-se inseparabilidade dos polos magnéticos. Os ímãs, os seus polos, não se separam. E a outra situação que você vai anotar é a respeito da atração e repulsão. Como assim, professor? Atração e repulsão. Ímãs também se atraem ou se repelem. Mas o que acontece, moçada? É a mesma situação. Polos iguais se repelem. Então, se você tentar aproximar um polo norte de um ímã com um polo norte de outro ímã, você vai ter uma força entre eles de repulsão. Polos de nomes iguais se repelem. Agora, se você aproximar um polo norte de um ímã com o polo sul de outro ímã, você vai perceber que vai existir uma força entre eles. E essa força será a força de atração. Então, a princípio, quanto ao ímã, você vai ter que lembrar de duas coisas. Primeiro, inseparabilidade dos polos magnéticos. Por mais que você corte um ímã ao meio, você não se separa, você forma dois novos ímãs. E também sobre a atração e repulsão. Lembre-se que se repelem
quer dizer que você está encostando dois ímãs com polos iguais. Se atrai, você pode ter duas situações. Presta atenção no que eu vou falar agora. Se repele, quer dizer que você está tentando encostar dois ímãs de polos iguais, ou norte com norte, ou sul com sul. Agora, se atrai, você tem duas possibilidades. Você pode estar tentando encostar, chegando perto, um polo norte de um polo sul de um polo norte, ou você está chegando perto um ímã de um metal comum. Porque não esqueça que quando você chega perto com um ímã com um metal comum, ele também atrai. Então tome cuidado. Se você fala assim, eu tenho dois objetos e eu cheguei perto e eles se atraíram. Então são dois ímãs, polo norte e polo sul. Não necessariamente, pode ser um ímã e pode ser um metal comum, correto? Então essas são algumas características quanto aos ímãs. Aí você me pergunta, professor, mas eu queria saber assim, por que atrai? Por que o polo norte repele o polo norte, o polo sul atrai um polo norte? Por que o ímã atrai um pedaço de ferro? Por quê? O que ele tem de especial? Isso que a gente vai ver agora. Eu vou apagar o quadro. Olha que legal. Então, olha só. Um ímã, ele consegue atrair outros metais ou outros polos de outros ímãs, ou repelir, por causa do que nós chamamos de campo magnético. Assim como carga elétrica tem o seu campo elétrico, o ímã também tem seu campo magnético, que nada mais nada menos vai ser a região da influência do ímã. Né, moçada? Assim como cargas elétricas têm uma região de influência ao seu redor, assim como a Terra tem a região de influência, que é o campo gravitacional, o ímã ao seu redor tem uma região de influência que nós chamamos de campo magnético. E este campo magnético nós vamos representar através de linhas, que nós vamos chamar de linhas de indução magnética, ou linhas de campo magnético. E essas linhas de indução nós vamos representar pela letra B, B de Bosque. Essas linhas vão representar o campo magnético. E como que essas linhas se apresentam ao redor do ímã? Preste muito atenção agora. Vamos voltar com os ímãs em barra, onde no ímã você tem um polo norte e um polo sul, correto? E em torno desse ímã nós teremos linhas de campo magnético. E como serão essas linhas? Moçada, olha só. As linhas por fora do ímã, elas vão sair do polo norte, vão dar a volta e vão entrar no polo sul. Elas saem do polo norte e entram no polo sul por fora do seu ímã. Mais ou menos desta maneira que eu estou fazendo aqui para vocês. Então, você terá linhas de campo magnético que elas vão sair do polo norte e elas vão entrar no polo sul por fora do seu ímã. Então, você já vai saber que quando você tiver linhas de campo magnético indo de um lugar para o outro, da onde as linhas estão saindo é um polo sul, é um polo norte, e da onde elas estão entrando é um polo sul. Mas isso por fora do ímã, porque por dentro do ímã, eu quero que você entenda que essa linha, ela continua do polo sul para o polo norte e fecha, e tem uma continuação. Tá vendo? Então, moçada, você vai olhar esse desenho e justamente você vai anotar esta situação. As linhas de campo magnético, as linhas de indução magnética, elas saem do polo norte, dão a volta e entram no polo sul por fora do ímã. Mas por dentro do ímã, elas vão do polo sul para o polo norte, porque são linhas fechadas. Então, olha só, você já vai anotar aí que essas linhas de campo magnético, lógico, isso de maneira bem regular, bem bonitinha, essas linhas de campo magnético, elas saem do polo norte e entram no polo sul. Então, vai colocar aqui, as linhas do polo norte sai e do polo sul chega, isto por fora do seu ímã. Você também vai lembrar a seguinte situação. Você olha esse ímã e eu vou perguntar para vocês, aonde que você acha que esse ímã tem uma propriedade magnética mais intensa, digamos assim? Aonde você acha que o campo magnético é mais intenso desse ímã? Você vai falar assim, professor, o campo magnético é mais intenso nas extremidades do meu ímã do que nas laterais. Por quê? Porque existem mais linhas de campo magnético. Aqui, ó, se você pegar um pedacinho aqui e esse pedacinho aqui,
nas extremidades do seu ímã, você tem um encontro das linhas de campo magnético. E quanto mais linhas de campo magnético você tiver, maior será o campo magnético naquela região. Então, nessa representação que eu fiz aqui para vocês, eu já tenho certeza que o meu campo magnético ele é mais intenso nessas regiões do que nessa região. Por quê? Pelo simples fato de ter mais linhas de campo elétrico, de campo magnético. Opa, campo magnético. Estamos entendidos? Então, moçada, agora você já sabe, esse campo magnético nós representamos pela letra B e ela é uma região de influência. Lógico que nós vamos, na sequência, nós vamos calcular o valor desse campo magnético, tá? Você pode até anotar aí, ó, que a unidade dele, ou seja, quando nós formos medir esse campo magnético, nós vamos utilizar a unidade chamada de unidade Tesla. Tesla é a unidade de campo magnético que nós vamos utilizar na sequência. Mas isso só quando nós formos calcular o valor desse campo magnético. Por enquanto, a gente só está analisando quanto a algumas características. Belezinha? Agora, você sabe que a bússola funciona por indução magnética, ou seja, ela funciona através de um campo magnético. Como que a bússola funciona? Bora ver. Então, moçada, o que acontece? A Terra possui um campo magnético em seu redor. Por quê, professor? Bom, existem várias explicações. Uma das explicações que não tem efetivamente uma comprovação 100%, mas é uma explicação bem aceita aí na comunidade científica, é justamente quanto ao movimento de rotação da Terra. Faz com que, próximo ao centro da Terra, você tenha um movimento do magma e de alguns metais que faz com que gere uma corrente elétrica, e isso faz com que a Terra tenha um campo magnético ao seu redor. Professor, a Terra tem um campo magnético em seu redor? Tem. Então a Terra é como se ela fosse um ímã bem grande. Eu vou sair aqui um pouquinho para a lateral, porque eu vou colocar a imagem aqui do planeta Terra. E o planeta Terra, ele tem um campo magnético em torno dele. Mas olha só, como nós conhecemos no mapa, por exemplo, geograficamente falando, a parte de cima nós chamamos, lá em cima é o Polo Norte e aqui embaixo é o Polo Sul. Mas como você está vendo nesse desenho, a Terra ela é considerada um ímã, onde nós teremos linhas de campo magnético saindo da parte de baixo da Terra, dando a volta e chegando na parte de cima da Terra. Ou seja, aonde nós geograficamente chamamos de Polo Sul, será o polo norte magnético da Terra. Então essa parte de baixo, como vocês estão vendo, é o norte magnético, onde é próximo ao sul geográfico. Porque, pensando na Terra como um ímã, ela tem linhas de campo magnético que saem da parte de baixo, do polo sul geográfico. Mas se a linha sai da parte de baixo, eu acabei de falar para vocês que é o norte magnético. Dá volta e entra na parte de cima da Terra, onde, para nós, geograficamente falando, a parte de cima do mapa é o Polo Norte, mas é a parte norte. Mas, pensando na Terra, já que essas linhas estão entrando na parte de cima, a parte de cima da Terra nós chamaremos de sul magnético. Então, moçada, no planeta Terra, o que acontece? A parte de baixo da Terra nós chamamos de sul geográfico, é próximo ao norte magnético. Então, onde nós chamamos até então de sul, aqui embaixo é o Polo Sul, chamamos de sul geográfico no mapa. Mas pensando num ímã, esse sul geográfico é o norte magnético. Ele é próximo, não é exatamente no mesmo lugar por causa da inclinação um pouquinho da Terra, tá? Então, o sul geográfico é próximo ao norte magnético. Assim como a parte de cima, que nós chamamos de norte geográfico, vai ser o nosso sul magnético. Por isso que quando você pega uma bússola e coloca aqui na Terra para se orientar, a bússola, moçada, ela é um pequeno ímã. A agulha da bússola é um pequeno ímã. E se eu coloco a agulha da bússola, se ela é um ímã, e o ímã tem polo norte e polo sul, ele sempre aponta para o polo norte geográfico. Claro, porque lá no norte geográfico nós temos o quê? O sul magnético. Então, logicamente, a agulha da bússola, o polo norte da agulha da bússola, tem que ser atraído por um polo sul, que é lá em cima da Terra. Mas nós demos o nome lá em cima da Terra de norte geográfico. Mas você sabe que pensando em magnetismo, é o sul magnético.
Estamos entendidos? Por isso, inclusive, uma das explicações, já ouviram falar da aurora boreal, aurora austral, aquelas cores que aparecem no céu próximo aos polos da Terra, é devido também ao campo magnético terrestre. São partículas do espaço que vêm, partículas solares, por exemplo, que ao chegar próximo da Terra são desviadas bem rápido pelo campo magnético da Terra e faz com que apareçam essas luzes. Ai, professor, que top! Ai, que alegria! Então, espero que você tenha gostado dessa aula. Antes de você fechar esse vídeo, não esqueça, já se inscreve no canal, já deixa um like e compartilhe com a galera, moçada. E se vocês precisarem de mais alguma coisa, você já sabe onde nos encontrar. Aonde, professor? Aonde? Aqui, lá no Instagram. Qual? Aquele, lá estrada com os profs. Valeu, moçada, um grande abraço, beijo no coração, tchau, gente!